Apenas aperte o play. Apenas comece. Faça. Crie, desenvolva. Faça as coisas com os recursos que você tem disponível. As pessoas travam muitas das vezes por uma antecipação. As pessoas ficam sofrendo por antecipação, criando expectativas, projetando seus sonhos, metas, idealizando um futuro perfeito, idealizando uma meta perfeita, um momento perfeito para começar a fazer algo. Vivem se preparando, vivem numa constante busca de aperfeiçoamento, aprimoramento, vive sempre tentando encontrar o método perfeito, o recurso perfeito. Vivem tentando encontrar o timing perfeito. Vive criando expectativa. A gente vê claramente isso quando tá para acabar o ano, que as pessoas fazem as resoluções de final de ano, projetando um ideal, um futuro perfeito, uma vida perfeita, projetando sempre para o futuro, sempre para amanhã, sempre para depois. E o timing perfeito não existe, porque quando chega o momento perfeito, a pessoa não se sente preparada. E muitas das vezes as oportunidades são perdidas por conta disso. As pessoas vivem atribuladas, ansiosas, só criando expectativa com coisas e nunca vivenciam as oportunidades, porque elas ficam criando expectativa no futuro, ficam sempre se preparando para o momento perfeito. O momento perfeito não existe. O momento perfeito é o agora. Porque o futuro não existe. A única coisa que existe é um constante agora. E ficar projetando as coisas para depois, para o futuro, o momento perfeito nunca chega. Porque você não está vivendo. Você não está existindo. Você não está usufruindo. Você fica sempre, constantemente buscando aperfeiçoamento, buscando melhorar, buscando aprimorar. Não sou contra obter conhecimento, desenvolvimento, conhecimento para poder exercer uma função ou fazer algo de modo aprimorado, melhorado, mas o momento perfeito é aqui e agora, é o presente. Eu comentei em um dos meus vídeos anteriores que eu fui atrás de ajuda psicológica e eu fui encaminhada para um médico de homeopatia, e eu acredito que ele era um psicanalista. E nos nossos diálogos, conforme a gente conversava no consultório, ele ia fazendo questionamentos que ia me trazendo reflexões sobre a vida, sobre meus anseios, sobre minhas vontades, sobre as minhas metas. E ele me trouxe uma seguinte reflexão no final de um dos atendimentos, que ele falou: pare de tentar entender a vida. A vida não deve ser entendida, a vida apenas deve ser vivida. Viva o aqui e o agora, viva o presente. Gente, a gente tem que viver o presente. O presente, o nome já diz, é um presente. E a gente não tá vivendo isso. A gente vive sempre atribulado, cheio de preocupações, porque a gente fica muito ansioso, porque a gente fica projetando, criando, idealizando, desenvolvendo na nossa mente, projetando uma perfeição que não existe. O momento perfeito é agora. Faça, vivencie, crie, desenvolva, faça aqui e agora, no momento presente, com os recursos que você tem disponível,
com as coisas que você tem para fazer. Não fique idealizando, criando expectativa de fazer com o produto ideal, com a marca perfeita, com o melhor produto, com o melhor recurso. Eu não me sinto preparado. Vai, faz do seu jeito, da sua maneira, da sua vontade, da sua premissa. Disponha o seu tempo, o teu vivenciar, a tua vontade, naquilo que você tem vontade de fazer. Atue, faça. As pessoas ficam tão bitoladas, focadas no resultado, que elas esquecem de vivenciar o propósito, o aqui, o agora. Vai ser no meio do caminho que você vai se desenvolver. Porque vai chegar um momento em que você vai conquistar as suas metas e seus objetivos e o brilho desaparece. Por que o brilho desaparece? O brilho desaparece justamente porque você já obteve aquilo que você tinha interesse. Então é por isso que o brilho apaga. O brilho apaga porque não é o objetivo, não é a meta a conquistar que traz a satisfação, mas o prazer, a felicidade, a paz genuína é quando a gente está presente. A gente só é feliz genuinamente quando a gente está presente no propósito, quando a gente está fazendo aquilo que a gente acredita, e quando a gente se predispõe em pôr a nossa existência, a nossa vivência, a nossa experiência no aqui e no agora, com um objetivo claro, com um objetivo específico. Não é criando uma expectativa para fazer depois. A gente vive sempre querendo se preparar para fazer no futuro. As pessoas vivem ansiosas porque ficam querendo criar soluções para fazer de modo perfeito e perdem o timing. Porque o timing é o agora, é no vivenciar, é no construir. Faça com o que você tem disponível, faça com o que você pode, faça com o que você tem, com o recurso disponível que tem nas suas mãos. Faça do seu jeito, da sua maneira, sem criar expectativa. Na hora que você estiver agindo, Deus vai colocar uma direção. Deus vai aprimorar você. Deus vai te trazer aptidão. Deus vai te transformar no momento que você estiver agindo. Vai ser no agir, não quando está estagnado, se preparando para fazer, mas sim quando você estiver agindo com os recursos que você tem disponível. É que aí que Deus vai prover aquilo que você precisa. Se você faz com os recursos que você tem disponível de imediato, no momento presente, enquanto você está vivenciando, sem ficar projetando algo ideal, quando você faz com os recursos que você tem, Deus prepara o momento, Deus prepara pessoas, Deus mostra lugares, Deus, o universo, tudo conspira para que tudo aconteça de forma excelente, abundante e próspera quando você age, quando você é você. Age, comece com autenticidade, faça aquilo que você tem vontade. É criar um canal do YouTube? Comece com o recurso escasso que você tem. Não fique idealizando, desenvolvendo, criando métodos, soluções. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, faz do jeito que você pode. Usa a claridade do dia. Use o aparelho de celular que você tem. Gente, tem uma pessoa que eu trago de motivação, de entender como é que ele fez muito com pouco. Um exemplo que a gente tem aqui no YouTube
a nível Brasil, um dos maiores youtubers nacionais é o Whindersson. Como que o Whindersson Nunes começou? Vocês já ouviram a história dele? Quando ele começou com o canal do YouTube dele, ele não tinha uma câmera. Ele pegava a câmera emprestada de uma amiga, porque ele não tinha o recurso. Mas ele não ficou de vitimismo, ficou se vitimizando, ficou estagnado e idealizando, projetando para o futuro. Não, ele foi lá com a cara, com a coragem, com a vontade. Ele não ficou na zona de conforto, murmurando, sofrendo, com antecipações. Não, ele foi e agiu com o modo que ele podia. Ele foi, pediu uma câmera emprestada e foi até uma lan house. Hoje em dia a gente não tem esse recurso disponível de modo fácil, mas a gente agora tem um recurso disponível nas nossas mãos. No celular ele grava, no celular ele edita, você consegue postar. Se você não tem internet, você, não sei, aqui em Botucatu tem nas praças aqui em Botucatu tem internet disponível da questão municipal, né? Que tem a internet de graça nas praças. Você vai na praça, conecta o Wi-Fi, edita o vídeo lá no celular e publica. Gente, é muito mais fácil e acessível do que há alguns anos atrás. E você fica criando expectativa de algo para o futuro. As pessoas sempre ficam projetando os desejos, os anseios para o amanhã. Não, é o agora. O amanhã ainda não existe. O que existe é o constante agora. As pessoas vivem atribuladas, ansiosas, porque elas vivem projetando o ideal, a vida perfeita para o amanhã. As resoluções de final de ano é isso. As pessoas ficam criando expectativa de um dia perfeito, mas elas nunca começam. Elas nunca dão início. Gente, as coisas se transformam quando a gente age, quando a gente faz com os recursos que a gente tem disponível no agora, mesmo que escasso. Quando você é autêntico e ser resiliente, a gente precisa de resiliência, porque às vezes vai parecer que nada está no nosso favor, mas quando você começa a destravar aquele feeling, e que você começa a ser autêntico e mostrar que você tem capacidade, mesmo que você não tem nada. Aparentemente você não tem nada, mas você tem tudo, porque você não precisa de recursos físicos tangíveis. Tudo que você precisa está na sua mente, está no seu repertório criativo, está na sua vivência, na sua experiência. Você não tem que ficar se preparando. Às vezes a gente fica se preparando demais e fica com obesidade de informação, obesidade intelectual, fica projetando para criar e desenvolver. Eu fiquei muito tempo nesse sentido, travada, paralisada, não me sentindo capacitada o suficiente para desenvolver um projeto, um recurso, um método. Vim aqui começar, eu sempre ficava travada, ansiosa, criando expectativa e receosa. Pare de se preocupar com o que as outras pessoas pensam ao seu respeito. Pare de ficar se travando. A gente cria muita expectativa e com receio do que o que as pessoas vão pensar. Dane-se o que as outras pessoas vão pensar. Faça por você, faça porque você tem vontade. Para de ficar criando expectativa, o que os outros vão pensar. Deixa os outros. Viva por você. Então eu tava falando aí do exemplo do Whindersson. O Whindersson não tinha uma câmera. Ele não ficou de mimimi, ele não ficou reclamando, murmurando, ficou se vitimizando. Não, ele pegou a câmera emprestada, foi numa lan house, editou o vídeo e publicou. Ele gravou um dos vídeos dele, que foi um dos virais aqui no Brasil. Foi a paródia da vó. Voto reprovado, voto reprovado. Essa paródia ele gravou na escola, em parceria com os colegas da escola, gravou o vídeo, editou, postou, sem criar expectativa nenhuma. Ele só fez de maneira diletante, prazerosa, porque deixa de ser um fardo, um trabalho.
Você faz de modo que a premissa é aquilo que você tem vontade. A sua felicidade momentânea é o presente, o momento presente enquanto ente, quando você vivencia. Não é um fardo, não é um trabalho. Você é diletante. Você faz por prazer. Você faz porque você é feliz com o que está fazendo. Quando você põe a sua aptidão, a sua vontade, que você quer desenvolver e transbordar, mostrar, publicar, mostrar para as pessoas. Às vezes nem liga muito para os resultados, para os números, até porque ele não criou muita expectativa, porque ele só queria ter um canal no YouTube, porque naquela época ele não projetava um ideal perfeito, porque não existia o ideal perfeito, ele só fazia porque ele tinha vontade. E hoje em dia é isso, porque é tão massivo, é tão grande as oportunidades, já passou de pessoas que têm 10 milhões no YouTube. Então, como é abundante, próspero e tem oportunidades absurdas para todo mundo começar. Apenas comece. Se você tem vontade de criar um canal no YouTube, vá, comece, crie, desenvolva o seu método, da sua maneira, com os recursos que você tem disponível, apesar de escasso. Faça com a sua essência, faça com transparência, seja autêntico, não tente ficar manipulando, tentando criar algo que você não é, porque fica forçado e as pessoas não sentem a vontade de ver algo que elas veem que de fato não existe. Tudo bem, você tem um ideal de algo perfeito, você quer se tornar a tua melhor versão. Às vezes a gente vai ter que desenvolver nesse decorrer do tempo e você vai tentando criar algo, desenvolver algo para se tornar essa pessoa. Mas quando você está agindo, praticando mais de uma vez, você vai desenvolvendo, vai criando aptidão, você vai criando, vai desenvolvendo, vai evoluindo, porque você se sente retraído, travado no começo quando está gravando um vídeo, mas conforme você vai agindo e praticando e agindo e vai desenvolvendo com o tempo, você vai se soltando, você vai evoluindo. Não tem como você ficar criando expectativa, porque na hora que você dá o play na câmera, você trava. Você se sente inseguro, você se sente incapaz. Mas, gente, não liga. Não tem ninguém lá do outro lado. Liga a tua câmera, faz de conta que você está conversando com um colega na tua casa. Se sinta à vontade. Faça aquilo que você tem vontade. Seja a tua essência. Seja quem você é. Seja autêntico. No começo não vai ter ninguém te assistindo. E não ligue, não crie expectativas se vão gostar ou não. Não ligue, não crie expectativas. Não se importe com o que as pessoas vão pensar. Faça por você. Se transborde. Dê a tua melhor versão. Faça com os recursos que você tem disponível. Se eu tivesse criado expectativas demais lá atrás, eu nem teria começado. Eu e o Felipe não teria nem o que a gente tem hoje. A gente conquistou as coisas de modo muito sacrificado no princípio. As pessoas hoje em dia vê o que a gente tem e fica pensando, poxa, como é que eles conseguiram isso? As pessoas olham o objeto, olham o supérfluo, olham a matéria, mas não vê que atrás disso tem um percurso, tem uma história, tem uma premissa, teve uma vontade. Gente, eu não desenvolvi, não tinha interesses. Eu conquistei coisas que eu nem ousei sonhar obter. Essa é a realidade. Quando eu comecei, eu não vislumbrava isso que a gente tem hoje. Eu não tinha essas metas. Eu não tinha esses objetivos. As coisas foram se alinhando conforme a nossa necessidade. Deus foi
desobstruindo o caminho que aparentemente estava cheio de pedras, cheia de entraves, mas ele foi criando o norte, foi mostrando o percurso, foi abrindo, foi destravando conforme eu fui agindo. No princípio, eu não tinha nada. Não tinha nada, eu tinha vontade. Eu tinha um recurso escasso, mas era o suficiente porque eu tinha vontade. Eu comecei apenas com uma caixinha de leite condensado. Quem viu não ia acreditar que eu e o Felipe ia ter o que a gente tem hoje. Foi conquistado com muito esforço, com muita dedicação. A sol a pino, a pico, sol e chuva e cansaço e vontade e suor, às vezes a lágrima, quando a gente até pensa em desistir, mas a gente persiste porque a gente sabe que no final do túnel pode ter alguma coisa. A gente não desiste porque a gente tem esperança. E a gente foca porque a gente tem vontade, porque a gente tem um ideal de alguma meta para conquistar, um objetivo para encontrar, alguma fagulha, alguma luz. A gente não desiste porque a gente está vivendo, e a gente não pode desistir quando a gente tem vida, quando a gente tem saúde, quando a gente tem vontade. E mesmo que o recurso seja pequeno e agora momentâneo, você não se vê sofisticado, melhor, como especialista, você vai fazendo conforme dá. Eu comecei com uma caixinha de leite condensado. Eu fui e fiz os brigadeiros e saí para vender na rua. Do modo mais simples. Não era muito sofisticado. Daí, conforme foi evoluindo, o Felipe foi me instruindo, foi me desenvolvendo, foi mostrando oportunidades, foi mostrando recursos que eu não tinha visão sobre isso, as embalagens, os sabores, os aromas, as maneiras de melhor aprendizado. Já pensou se eu tivesse desistido no primeiro não que eu tivesse escutado no caminho? Já pensou se eu tivesse desistido nos nãos que eu ouvi ao longo da vida? Porque a gente vai ouvir muitos nãos e a gente tem que estar preparado para isso. Mesmo que a gente escute não, mesmo que a gente vê desdém, mesmo que as pessoas façam chacota com a gente não pode desistir. A gente tem que fazer por nós. Porque a partir do momento que a gente faz por nós, a gente transborda não só para nós, a gente melhora como ser humano, mas a gente não cresce só pra gente. A gente cresce no nosso ambiente. A gente cresce não só por nós, e não só para nós e nosso ambiente, porque a gente é reflexo. A gente mostra direcionamento para que outras pessoas desenvolvam e cresçam, porque a gente não faz só por nós, a gente não vive sozinho. Então, comece. Use o recurso que você tem disponível. Não fique travado. Não crie expectativa. Comece agora. Porque a gente fica numa zona de conforto. A gente fica na zona de conforto porque é confortável. É confortável ficar no mesmo. É confortável, você se sente saciado com o que tem. Você não sente dor, porque quando você muda, a resistência, quando você é resistente à mudança, você sente dor,
Mas quando você persiste, você quebra essa lacuna, você quebra essa entrave que tem que não deixa passar. Quando você avança, você nunca mais vai voltar para onde você estava da mesma maneira que você estava quando começou. Porque quando você quebra essa entrave, você não segue para frente como você era antes. Você muda, você tá diferente. E você vai sempre querer galgar mais e mais. Porque, assim, se você tá querendo mudar na sua fisionomia, na sua saúde, quebrar hábitos no começo é difícil, mas é dolorido. Se você tem um vício que você quer parar, se você tem uma deficiência, uma patologia e você precisa cortar glúten, cortar açúcar, cortar lactose, no começo é dolorido, é difícil. Mas é melhor você sofrer, entre aspas, no início para poder desenvolver e melhorar do que sofrer as dores no futuro de algo pior. Por exemplo, se você tem o vício do alcoolismo, é difícil você quebrar esse vício. É doloroso cortar esse vício. Mas se você fazer esforço, vai ser melhor do que você ficar na zona de conforto que você continua bebendo para suprir um vazio ou fuga das dores do presente. Cortar essa fuga, cortar essa dor, que é dolorido para quem tem um vício. Mas se você corta isso, você não vai sofrer as consequências e as dores do futuro. Porque, querendo ou não, isso, a dose homeopática lá na frente, o seu corpo vai sofrer os danos causados por isso. Ou a pessoa que tem a questão de compulsividade alimentar por ansiedade, que pode acarretar doenças como diabetes, colesterol, a questão da obesidade, a glicose em excesso no sangue, você não tem ânimo para fazer as atividades diárias. Isso agora no começo é difícil, mas quando você começa e você vê que as pessoas começam a te inspirar, te motivar a continuar, mesmo que você sinta dor e desconforto no início, é melhor você sentir a dor da resistência no começo do que sofrer as consequências das dores, do sofrimento, da enfermidade no futuro. Porque a longo prazo é ruim. É melhor você, a longo prazo, se preparar, melhorar para o futuro, do que você ficar confortável numa situação desagradável hoje, só porque é desconfortável tentar avançar e deixar lá na frente você sofrer as consequências da sua saúde debilitada por não ter tentado fazer algo para melhorar a vida. As pessoas fazem resoluções: eu vou fazer dieta para melhorar, para emagrecer. Gente, não é uma dieta absurda. É em dose homeopática. Vai cortando hábitos nocivos, vai cortando hábitos ruins. Pare de comer em excesso, gordura em excesso. Corte o refrigerante que é excesso de açúcar, de glicose, de... Tudo que é em excesso faz mal para a saúde. Até água em excesso faz mal para a saúde. A gente viu o caso lá da mulher que faleceu de overdose de água. Pensa que isso é impossível. Não é impossível. O ar, que é o que nos mantém vivo, é o que... A questão do ar que tem a questão dos radicais livres, que ao longo do tempo a gente vai, com o nosso organismo vai se deteriorando. Até o que nos faz bem em excesso faz mal. Tem que ter equilíbrio.
tem que ter a questão da temperança. Se você não tiver equilíbrio, se você não tiver a questão da temperança, buscar autodomínio, autocontrole, a vida não melhora. É o aqui ou agora. É em dose homeopática. Faça agora, no tempo presente, enquanto ente, de degrau em degrau, de passo em passo. No futuro vai ser melhor. Comece agora com o que você tem, com o que você pode, com o recurso que você tem disponível. Pare de ficar projetando os seus planos para o futuro. Comece agora. A vida vai ser melhor amanhã. A questão da obesidade de informação, de intelecto. Pare de ficar criando expectativa e tentando se preparar para o futuro. Você vai perder o timing. O timing perfeito é agora. É agora, é o presente. O presente é um presente. Viva a existência no presente. É o presente que existe. As pessoas vivem sofrendo de depressão, porque a depressão é porque você fica preso a lembranças que estão na sua memória. A depressão é quando você fica preso a lembranças que está na sua memória. E o futuro não existe. O futuro não existe, ele é uma projeção do futuro. Isso não existe. O que existe é o constante agora. O que existe é o tempo presente. Você existe no presente. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. E é essa mensagem que eu tinha para passar. A gente evolui quando começa. A gente melhora quando a gente faz. Deus vai prover o que é necessário enquanto você estiver agindo. Apenas comece. Dê o play. É essa a mensagem de hoje. Eu espero que esse vídeo alcance as pessoas que precisam dessa palavra. Porque eu me sentia extremamente insegura de começar. Mas depois que eu comecei e vi que quando tiver constância, quando eu fazer o conteúdo no canal de forma constante e pôr e desenvolver e compartilhar aquilo que eu tenho de bom para as pessoas, o YouTube vai entregando. Eu vi isso. O YouTube começou a entregar o meu conteúdo. Mas eu preciso fazer de degrau em degrau, de grão em grão, de passo em passo, de peça a peça. Um quebra-cabeça é um quebra-cabeça. Tem as suas peças separadas. E a imagem perfeita só fica bela quando você vai colocando, encaixando. É como o jogo do Tetris. Você vai pegando as pecinhas e vai tentando encaixar, e conforme vai vindo as peças, você vai encaixando e vai mostrando a forma que você quer. Ou o jogo de Lego, as peças de Lego, que você vai pegando peças que se complementam e vai encaixando e vai desenvolvendo um projeto. É de degrau em degrau. E a gente vai pegando o nosso repertório, nosso conhecimento e vai construindo algo novo. E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo você no próximo. Gratidão. Bye, bye.